Olá, querido aluno! Olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de desenvolvimento de projetos aqui do nosso curso técnico administrativo, turma D. Muito bem, nosso trabalho da aula passada, da aula 1, foi fazer aí o levantamento dos dados dos questionários que vocês já tinham em mãos, dos 50 questionários, e hoje nós vamos ver justamente o que nós vamos fazer com essas informações. Nós já tabulamos e agora nós vamos colocar em formato de gráficos e uma apresentação de PowerPoint para que na próxima aula a gente faça a apresentação dos dados que nós conseguimos levantar através do nosso questionário. Vamos ver aí o que nós vamos fazer nessa aula hoje. Vem comigo na tela. Muito bem, então você pode acompanhar aí comigo na tela. Eu fico aqui no cantinho. Segunda aula, aula 2, 22 de março. Nosso tema de hoje é simplesmente pegar as informações que nós já tabulamos na aula passada, na primeira aula, e agora fazer uma elaboração de slides para a apresentação que nós vamos montar na terceira aula. Nós não vamos montar a apresentação, o vídeo, nessa aula 2. Nós vamos só montar os slides. Nós vamos trabalhar com os números e criar os gráficos. Então, tá aqui, você pode ir acompanhando pela tabelinha. Aula 2, nós vamos elaborar os slides. E como que nós vamos fazer isso? Vamos lá que eu vou mostrar na outra telinha como é que se faz. Muito bem, eu estou aqui numa tabela que eu criei, baseado nos números que foram coletados lá dos questionários. Então, isso aqui não é um questionário real, são os números ficcionais, simplesmente para demonstrar para vocês como é que vocês têm que fazer aí agora a criação dos gráficos. Então, eu coloquei uma pergunta como exemplo nas informações gerais. Vocês têm mais de uma pergunta, vocês têm a idade, vocês têm a profissão, vocês têm a graduação da pessoa, e aí a primeira que eu coloquei é o gênero, se era masculino ou feminino. Então, coloquei essas informações. Nas informações específicas são as perguntas. Nós temos perguntas com 2 alternativas, com 3 alternativas, com 4 alternativas. Então, você pode escolher aí, baseado na quantidade de alternativas que você teve no seu questionário, porque o questionário foi você que montou, o seu resultado, ok? E eu coloquei no final aqui também, aquela última questão, porque daí são 5 perguntas, discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente. Então já dá para a gente iniciar aqui. Então esses números, como que eu coloquei esses números? Através de pegar todos os questionários em mãos e verificar quantos responderam de cada forma. Lembrando, quem fez com o Google Formulários, ele já dá, inclusive, deixa eu pegar uma aqui, ele já dá os gráficos praticamente prontos. Obviamente que esses gráficos aqui, eles não são lá do PowerPoint, então você vai ter que reformular ele, mas é a parte mais fácil, porque a quantidade, ele já sai aqui, você não precisa nem fazer as contas. Então, uma vantagem aí para quem usou o Google Formulários, ok? Agora, nesse momento, a gente vai ter que criar aí o gráfico manual. Então, eu tenho aqui, na minha primeira pergunta, eu tive lá 32 homens responderam e 18 mulheres. Muita gente ficou na dúvida aí como fazer a regra de 3 para saber a porcentagem. Pessoal, a gente estava trabalhando com 50 questionários. 50 questionários é a metade de 100. Então, se eu quero saber a porcentagem, neste caso aqui estava fácil. Bastava simplesmente eu pegar o número das pessoas que responderam e multiplicar por 2. Porque 50 multiplicado por 2, eu tenho 100. 50 era o número total que eu poderia ter, era o máximo que eu poderia ter, então era o 100%. Então, 32 homens equivale a 64%, 18 mulheres equivale a 36%. Eu só multipliquei por 2 aqui, ok? Porque se eu somar 32 com 18, vai dar o quê? Vai dar 50 pessoas que responderam. Mas em porcentagem, o nome já diz por cento e não por 50.
e só multiplicar por 2, eu tenho 64 com 36, eu tenho 100%. Vale lembrar que algumas vezes algumas pessoas não respondem. E aí é obviamente que quando você fazer a continha de somar aqui, você vai ver que não deu 50 pessoas ou que não deu 100% aqui. Daí você tem que verificar se alguém não respondeu o seu questionário, ok? Então, aqui nas informações específicas, eu criei uma questão que teve 3 respostas, sim, não e talvez. E eu coloquei aqui, ó, que alguns não responderam. Então, foi uma quarta possibilidade. Por quê? Para completar o número de 50. Porque senão o meu gráfico ele fica falso. Porque todas as questões são baseadas numa quantidade mínima de 50 pessoas. Se eu colocar lá, né, só esses 3 primeiros números aqui, o gráfico ele vai fechar só nesses 3 primeiros números, mas vão ficar aí faltando 13 pessoas que não responderam. E isso vai dar erro na hora da conta. Você vai achar que tem uma resposta, quando na verdade não tem essa resposta. Então, 15 pessoas responderam sim, que equivale a 30%. 12 pessoas responderam que não, que equivale a 24%. 10 pessoas responderam que talvez, o que equivale a 20%, e 13 pessoas não responderam, que equivale a 26%. Então, na hora de jogar no meu gráfico, eu tenho que jogar as 3 alternativas que eu tenho, mais as pessoas que não responderam, porque senão não fecha 50%, não fecha 100%, ok? Aqui no grau de concordância, basta você pegar a quantidade de pessoa que respondeu cada uma das alternativas. Quem respondeu discordo, quem respondeu discordo parcialmente, diferente, concordo parcialmente, basta pegar os números. Aqui eu não coloquei justamente a porcentagem para mostrar que é fácil, ó. Eu tenho aqui, ó, somando todos os números, 50 pessoas. E eu quero saber porcentagem, então eu faço sempre vezes 2. 5 vezes 2, 10%, ok? 2 pessoas, 4%. 13 pessoas vezes 2, 26%. 20 pessoas responderam aqui, quanto que dá? 40%. E 10 pessoas aqui, quanto é que dá? 20%. Se você somar aqui todos os números, todas as porcentagens, você vai perceber que vai dar 100 e aqui vai dar 50. Agora nós vamos pegar esses números aqui e vamos jogar lá no PowerPoint, no gráfico, ok? Vamos acompanhar aqui uma outra tabela. Muito bem, então eu estou aqui bem menorzinho no cantinho, para não atrapalhar a nossa tela de slide. Primeiro slide que você vai fazer, obviamente, faz um slide aí de capa, com o tema geral da sua pesquisa, do seu questionário, coloca o seu nome aí no primeiro slide, coloca uma imagem que refere-se aí ao seu trabalho e maravilha. Agora é só montar aí os gráficos, ok? Então, vamos nessa. Eu tenho aqui no segundo slide, ó, informações gerais. Eu quero dizer aqui quantos foram homens e quantos foram mulheres. Então, qual que era a pergunta? Então, eu vou escrever a pergunta aqui, né? Ó. Vou escrever aqui, ó, masculino, feminino, o público que respondeu ao questionário. Vou até colocar aqui, ó, público que respondeu o questionário. Tá? 2 pontos, masculino e feminino. Posso fazer o quê? Posso arrumar as letras do tamanho que eu quero, centralizar, ok? Então, vou colocar aqui, ó, tá lá. Público que respondeu o questionário. É importante que você coloque sempre a pergunta de todas as questões. Por quê? Porque se você colocar só o gráfico, nem você vai saber do que se refere aqueles números. Tá? Então, eu vou voltar aqui na tela. Olha só. Nas informações gerais, eu tinha 32 pessoas, 32 homens e 18 mulheres. Então, anota esse número aí, que é com esse número que a gente vai criar aí o primeiro gráfico das informações gerais. Depois, os outros são iguais, ok? Então, você só clicar aqui no slide e você vem em inserir,
né? Inserir o quê? Gráfico. Tá aqui, inserir gráfico. Aí você vai escolher o tipo de gráfico que você quer. Tem vários tipos de gráficos. Os dois melhores para o trabalho que nós estamos realizando é o de pizza e o de coluna. É os que são mais visíveis. Eu aconselho vocês a formarem nesse primeiro momento o gráfico de pizza para as informações gerais e também para as questões que têm opções. Deixe o gráfico de colunas somente para aquelas de grau de concordância. Então vamos fazer um gráfico de pizza aqui para a gente ver como é que funciona. Vou escolher, ele vai aparecer aí a quantidade de cores, a quantidade de pessoas que podem responder, mas isso eu tudo consigo configurar. Depois que eu escolho esse modelo, eu consigo escolher ainda outros modelinhos em cima. Esse aqui é o melhor. Vamos pegar esse aqui que é o mais clássico. Olha lá, ele já vai colocar aqui na minha tela um gráfico. Ele vai aparecer aí umas informações que eu posso alterar, obviamente. Então eu vou aqui, ó, diminuir um pouquinho o gráfico. Ele aparece escrito vendas, mas é porque já vem nele configurado isso. Ele já vem configurado de uma maneira, mas ele não está aí com os números que nós colocamos. Então nós vamos fazer o quê? Vamos configurar, vamos formatar aí o nosso gráfico. Então vamos dar aqui 2 cliques, ele já vai aparecer a área de formatação do gráfico. Eu tenho aqui, ó, elementos dos gráficos que eu posso adicionar e remover alguns elementos. Então eu vou clicar aqui, ó, eu posso tirar, posso colocar. Eu posso mudar aí os estilos, e aqui no estilo é interessante que você escolha este último aqui, ó. Por quê? Porque daí aparece a porcentagem. Aqui não tem números, ó. Aqui vai ter os números, então é interessante você escolher esse último aqui, ok? Então, como eu faço para configurar essas informações que estão aqui? Porque eu tenho vários números, eu tenho uma quantidade maior daquilo que eu preciso, porque eu só preciso do masculino e do feminino, então eu preciso configurar essas informações. Basta eu clicar com o botão direito aqui, ó, editar dados, editar dados. Então, ó, ele vai aparecer aqui a tabelinha do Excel para que eu edite esses dados. Então, eu já sei que eu preciso só de 2, né? Então, eu não preciso dos 4. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu simplesmente vou apagar os 2 últimos. Tá? Olha lá, já sumiu. Já não está mais ali, ó. Só tem 2 cores. Esse vendas, é óbvio que eu não preciso dele mais ali escrito. Então, eu apago ali também. Ok? Vou colocar aqui, ó, homens, mulheres. Tá? Os números, obviamente, que não são esses números aqui. Então, eu vou apagar esses números também. Né? Vou tirar esse coluna 1 que apareceu, porque eu não quero nada escrito em cima. Tá? Ele vai teimar em aparecer, depois eu tiro lá na tabelinha. Quais são os números? Vamos ver lá, ó. São 32 homens, 18 mulheres. Então, o que eu venho fazer aqui? Ó, homens, 32, mulheres, 18. Ele já apareceu aqui, ó. Inclusive, ele já fez a porcentagem, ó. 36% de mulheres, 64% dos homens. Olha o que a gente tinha marcado aqui, ó. Exatamente esses 2 números, ok? Então, aqui eu posso fechar. E aqui eu posso editar, ó, por exemplo, essa palavra coluna que não tem nada a ver, eu apago ela, o gráfico aumenta rapidamente. Eu tenho 2 quadradinhos que eu não estou utilizando mais, porque são só 2 cores, então eu posso vir dentro do quadradinho aqui, clicar dele bem devagarinho e apagar, olha. Agora eu tenho lá homens da cor azul, mulheres da cor laranja. Então eu já tenho o primeiro gráfico pronto. Tá? Público que respondeu o questionário, público masculino, público feminino. Do público masculino eu tenho 64% e do público feminino 36%. Tá? Posso fechar essa caixinha aqui de diálogo e ficará assim todas as questões que eu for trabalhar com o gráfico de pizza. Lembrando
que a quantidade de itens que você vai ter aqui vai ser de acordo com a quantidade de itens que você tem lá como possibilidade de resposta. Aqui eu tinha só 2. No tempo de estudo, eu tenho mais de 3, 4, 5. Aqui, ó, nessas informações específicas, que eu também vou utilizar o gráfico de pizza, eu tenho quantos? Sim, não, talvez e não responder. Então, eu tenho 4. Se você quiser acrescentar mais um, é a mesma coisa. Você vai lá e adicionar mais uma categoria. Simples assim, ok? Facinho fazer um gráfico, né? Então, quem tiver alguma dificuldade aí, basta recorrer também a algum vídeo tutorial no YouTube que já vai te ajudar. Então, esse é o gráfico de pizza que você vai utilizar para as informações gerais e também para as questões que têm as opções, 2 opções, 3 opções ou até 5 opções, ok? Vale lembrar também que lá no questionário nós encontramos perguntas abertas, onde o cara tem que escrever. Você vai fazer um gráfico de pizza? Nesse caso, você não vai fazer um gráfico de pizza. Você até pode pegar as principais respostas e transformar elas num gráfico, mas vai dar muito mais trabalho. O que eu sugiro a você neste momento, quando são as questões abertas, que você tem aí 2 questões abertas no teu questionário. Você pega as principais respostas, coloca a pergunta aqui em cima, ó, coloca a pergunta, que é a perguntinha que você fez lá. E aí você coloca aqui umas 3 respostas que você achou mais interessante, umas 5 respostas que você achou mais interessante. E aí, beleza, matou essa charada, tranquilo? Vamos ver como é que vai fazer o gráfico aí de colunas agora? Então eu vou pegar novamente aqui as informações, ó. O discordo totalmente, parcialmente, indiferente, concordo parcialmente e totalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números aqui, ó, e vou copiar lá num cantinho para ficar fácil de visualizar, tá? Depois eu vou apagar isso aqui. Então, vou colocar aqui, ó, vou colar. Ele colou. Eu vou arrastar aqui para baixo para ele não atrapalhar o meu gráfico depois, porque esses números aqui eu não quero que ele fique aqui, mas só para que eu não fique indo e voltando para uma tela, eu já vou agilizar. Tá? Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que colocar aí do que eu estou me referindo. Então, é um grau de concordância. Tem que concordar com alguma coisa. Então, eu fiz uma afirmação lá e a pessoa concorda ou não com a afirmação que fiz. Então, o que eu faço nesse momento? Eu copio a informação que está lá no questionário. Então, vamos fazer aqui uma frase. O preço, vou pegar uma frase qualquer aqui, do arroz no mercado está mais barato que na feira. Nada a ver essa frase que eu fiz, tá, pessoal? Só estou aqui utilizando um exemplo para que você possa utilizar esse grafiquinho aqui depois. Depois eu venho aqui, eu configuro o tamanho da letra, né? Lembrando que assim, o Arial é um dos principais, o tamanho aqui, ó, tentar deixar em uma linha só, posso aproveitar maior o espaço, então tá ali. Tá? Agora eu vou fazer o meu gráfico de pizza. O que eu vou fazer? Inserir gráfico. Aliás, eu falei pizza, né? Agora eu quero gráfico de colunas, ok? Então eu tenho esse gráfico de colunas aqui, ó, e eu tenho essas possibilidades, ó, esses predinhos aqui. Então, eu acho melhor esse primeiro. É muito mais visível isso. Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Vou dar OK no primeiro. Ele vai gerar o gráfico aqui para mim, ok? E ele já apareceu, ó, a série que eu quero. Tá? Se eu quiser aumentar isso aqui, eu posso aumentar. Inclusive, eu posso colocar todas as 3 perguntas, né? Porque eu tenho 3 séries aqui, ó, série 1, 2 e 3. Eu posso colocar a pergunta número 8, pergunta número 9, pergunta número 10. E aqui só colocar quem discorda, quem concorda, beleza? Então eu vou colocar isso aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui, deixa eu ir apagar. Vamos apagar todas as informações. Tá? Ele vai aparecer coluna 1, coluna 2, coluna 3 aí para atrapalhar
o nosso esquema. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar da coluna, ó, discordo totalmente, ok? A hora que eu clicar aqui, ele vai arrumar, tá? Discordo parcialmente. Você pode abreviar essas palavras também. Aqui o que eu faço é indiferente. Indiferente. Mas daí você vai falar, Joel, mas só tem 3, eu preciso de 5 colunas. Então o que você vai fazer? Ó, é bem simples. Você vai vir aqui no cantinho, ó, onde tem esse quadradinho aqui, ó, e vai arrastar mais 2 colunas para cá, ó. Opa. Olha lá, mais 2 colunas. Então agora eu vou ter um gráfico com 5 colunas. Então eu vou colocar aqui os outros detalhes. Então concordo agora, concordo parcialmente. Ok? Agora eu vou colocar aqui no outro. Concordo totalmente. E aí eu criei, né, os 5. Só que eu preciso de 5 colunas também? Não preciso, eu preciso só, deixa eu só colocar aqui, ó, eu preciso só de uma, porque senão eu vou ficar 5 colunas aqui. Você pode, inclusive, fazer os 3, se você quiser já as 3 perguntas, mas não indico. Faz um de cada vez. Então, o que você faz aqui? Vamos apagar, né, todas as informações. Vamos deixar só a primeira. E vamos subir aqui, ó, o quadrinho lá para cima. Tem que vir aqui, ó. E agora você tem só um quadro. Por que não tem nada aparecendo? Porque eu não coloquei os números aqui. Então, essa aqui é a pergunta número 8. Então, a pergunta número 8 está ali em cima, arroz, né? Eu vou colocar aqui arroz só para vocês saberem, que é a pergunta 8. Os números eu vou apagar, porque nada tem a ver. Então, quantas pessoas... vou apagar tudo, vai sumir todos os gráficos lá, ficou só a tabela, ó. Quantas pessoas responderam discordo totalmente? 5. Então, eu venho aqui e coloco o número, ó. Vou lá, coloco o número 5, ele vai criar uma tabelinha. No discordo parcialmente, quantas foram? 2, coloquei o número 2. No indiferente, quantas responderam? 13, coloco o número 13 ali. Lá no concordo parcialmente, quantas foram? 20 pessoas. Então, vem aqui no 20 pessoas. E no último, concordo totalmente, quanto foram? 10. Então, aí, ó, tem a pergunta número 8. Eu tenho as alternativas aqui em cima, né, que vai estar aparecendo aqui para mim, aqui embaixo. E a quantidade que cada um respondeu, e automaticamente ele criou o gráfico para mim. Então, eu vou fechar esse gráfico aqui, ó. Tá? E voltar lá. Esses números já não me servem mais, então eu vou tirar daqui para não atrapalhar o meu gráfico. Então, o que eu tenho agora? Ó, eu tenho aqui, ó, discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente. E eu tenho as 5 opções aqui, ó. Então, cada um respondeu de uma forma. Eu posso editar isso aqui, ó. Posso editar isso aqui, ó. Se eu quiser chegar aqui e arrastar, ó, eu posso, inclusive, trocar o título, ou tirar esse título, porque não serve para nada. Eu posso vir aqui e centralizar as informações, né? Aqui ele está justificado, ó. Deixa o justificado, então, que fica mais bonitinho. Então, tá lá, ó. O preço no arroz no mercado está mais barato que na feira. Quem que concorda com isso? Então, tenho 5 lá, alternativas de 1 a número 5. Tenho todas elas aqui e tenho quanto cada um respondeu, né? Se eu quisesse colocar isso em porcentagem, teria como? Teria como também, né? Bastaria vir aqui no estilo dos gráficos, ó, e ele vai dar os números, ó, os números que eu coloquei lá também, ó. Os estilos, eu posso ir mudando os estilos que eu quiser, tá? Ele vai fazendo uns predinhos mais bonitos, outro mais feio, um na frente do outro. Aí é a escolha sua e a sua criatividade, beleza? Então, tá aqui, ó, como é que se faz o gráfico em formato de predinhos, né, de barrinhas, e o gráfico com o formato de
pizza. Lembrando, formato de pizza você vai usar nas informações gerais e em todas as questões que exigem de você alternativas. Você vai colocar a quantidade de alternativas, a quantidade de fatias da pizza. Tá? Nas perguntas abertas, simplesmente copie a pergunta e escreva lá as 5 melhores respostas, ok? E naquelas de grau de concordância, faz aí o gráfico com as colunas. Maravilha? Tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, não tem como ficar sempre ajudando assim. Como é que faz, professor? Eu não tenho como falar como é que faz pelo WhatsApp, né? Eu mostrei aqui a forma geral, básica. Você pode entrar no YouTube e ver vários tutoriais, porque tem uma enxurrada de tutoriais ensinando a fazer gráficos ali também. Qualquer dúvida, você pode assistir esse vídeo novamente. E aí, maravilha, beleza? Vamos para a próxima parte? Muito bem, gente. Voltando aqui agora para o nosso encerramento, vocês viram aí como fazer os gráficos a partir dos números que vocês já levantaram na primeira aula. Então, na aula de hoje, a aula prática, todas as nossas aulas são práticas daqui para frente, vocês vão criar esses gráficos baseados aí nas perguntas que você tem, de informações gerais e informações específicas. Usa lá o gráfico de pizza para aquelas que você tem as alternativas e possibilidade de respostas, e usa o gráfico de colunas aí para as graus de concordância, que são aquelas 3 últimas questões, a 8, a 9 e a 10. Você vai ter aí um slide, né, uma apresentação de slide, com no mínimo, cada pergunta, você vai fazer um slide e um gráfico diferente. Cada pergunta, um gráfico diferente. Você pode colocar as informações gerais, se você conseguir, né, em 1 ou 2 ou 3, porque nas informações gerais você tem aí praticamente 5 questões, né, que é masculino, feminino, a idade, o estudo, a função dessa pessoa. Então, você pode criar um slide para cada um deles. Então, no mínimo aí, você vai ter aí de 11 a 15 slides nessa apresentação, ok? O que você vai fazer com esses slides depois de pronto? Você vai guardar para a próxima semana, que na próxima semana eu vou falar uma outra atividade que você vai fazer com esses slides. Mas esses slides não vai ficar só guardado, você tem aí 48 horas, ou seja, 2 dias para preparar essa apresentação de slide e só enviar para mim, só vou dar uma olhada. Né? Ver como ficou, dar alguns conselhos. Então, você faz a apresentação do slide com os gráficos e envia para mim. Já vai ter a sua presença, né, e a sua notinha de participação. Maravilha? Na próxima aula, a gente vai utilizar esses gráficos para fazer aí agora o nosso vídeo de apresentação das respostas que nós tivemos, ok? Mas não se preocupa com isso, não. Se preocupa com isso só na próxima semana. Agora, se concentra nos gráficos, nos dados e montar. Você está no período de aula, no horário de aula, então faz nesse momento para não precisar depois fazer essa atividade num horário que vai te atrapalhar aí a tua diversão e também, quem sabe, o estudo em uma outra disciplina. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Na dúvida de como faz gráfico, só olhar também algum tutorial no YouTube. Maravilha! Nos vemos na próxima aula, que vai ser a de aula número 3. Até mais!